Primeiro princípio. O hip hop é um termo que define a nossa consciência coletiva e independente, sempre em crescimento. É regra geral e expressa através de elementos como o break, o grafite, o beatbox, o street fashion, a linguagem de rua, o conhecimento de rua, o empreendedorismo de rua. Quando e onde quer que seja que os elementos presentes e futuros e a expressão da cultura hip hop se manifestem, essa declaração de paz do hip hop deve orientar a prática e a interpretação dos referidos elementos, da sua expressão e do respectivo estilo de vida. Segundo princípio, a cultura hip hop respeita a dignidade e o caráter sagrado da vida, sem qualquer tipo de discriminação. Os hip hoppers devem empenhar-se veementemente na sua proteção e desenvolvimento, que devem ser prioritários em relação à decisão individual de a destruir ou procurar alterar o seu desenvolvimento natural. Terceiro princípio. A cultura hip hop representa as leis e as convenções do seu país, da sua cultura, das suas instituições e daqueles com quem colabora. O hip hop não viola leis ou compromissos irresponsavelmente. Quarto princípio. O hip hop é o termo que descreve a nossa consciência coletiva independente. Como uma forma de vida consciente, reconhecemos a nossa influência na sociedade, especialmente nas crianças, e devemos ter em mente os direitos e o bem-estar de ambos, para sempre. A cultura hip hop incentiva a feminilidade, a masculinidade, a infância e a família. Temos a preocupação de não praticar qualquer desrespeito intencional que ponha em risco a dignidade e a reputação das nossas crianças, dos nossos anciões e dos nossos antepassados. Quinto princípio. A capacidade de nos definirmos, defendermos e educarmos a nós próprios é encorajada, desenvolvida, preservada, protegida e promovida como meio para atingir a paz e prosperidade, e ainda como forma de fomentar a proteção e desenvolvimento de um propósito e da nossa autoestima. Através da compreensão do propósito e do desenvolvimento dos nossos talentos naturais ou adquiridos, os hip-hoppers são encorajados a apresentarem sempre os seus melhores trabalhos e ideias. Sexto princípio. O hip hop não honra qualquer relação, pessoa, evento, ato ou qualquer outra situação em que os elementos dos princípios e a preservação e o futuro desenvolvimento da cultura hip hop não sejam considerados nem respeitados. A cultura hip hop não participa em atividades que claramente alterem ou destruam a sua habilidade para existir pacífica e produtivamente. Hip hoppers são encorajados a iniciar e participar de negócios com honestidade em todas as negociações e transações feitas no presente, no futuro, a serem realizadas. Sétimo princípio. A essência do hip hop vai para além do entretenimento. Os elementos do hip hop podem ser trocados por dinheiro, honra, poder, respeito, comida, alojamento, informação, entre outros recursos. No entanto, o hip hop não se pode comprar e nem está à venda. Não pode ser transferido nem trocado por nem para ninguém, por nenhuma recompensa em nenhuma altura ou lugar. O hip hop é um princípio da nossa autonomia e não tem preço. O hip hop não é um produto. Oitavo princípio. Empresas, cooperativas, organizações sem fins lucrativos, indivíduos e grupos que estejam claramente a tirar proveito do uso, interpretação ou exploração dos termos hip hop, das suas expressões e terminologias hip hop, são encorajados a encarregar ou empregar um especialista certificado em hip hop, justamente para interpretar e respeitar as questões culturais sensíveis relativa aos princípios e à preservação adequada dos elementos da cultura hip hop. E ainda em relação a negócios, indivíduos, organizações, comunidades, cidades e outros países. Dia 3 de maio é o dia da música rap. Incentivamos os hip hoppers a dedicarem seu tempo e talento
ao desenvolvimento pessoal e ao serviço de suas comunidades. A terceira semana de maio é a semana de apreciação do hip hop. Durante este período, encorajamos os hip hoppers a honrarem seus antepassados, a refletirem sobre suas contribuições culturais e a apreciarem os elementos e princípios da cultura. Novembro é o mês da história do hip hop. Durante este período, incentivamos os hip hoppers a participarem na criação, aprendizagem e honra da história do hip hop e dos que contribuíram para a sua história e cultura. 10º princípio da Carta de Declaração de Paz da Cultura Hip Hop. Os hip hoppers são incentivados a construir relações duradouras e com significados que se baseiam no amor, na confiança, igualdade e respeito. Os hip hoppers são incentivados a não trair, abusar ou desiludir os seus amigos. 11º princípio. A comunidade hip hop existe como uma cultura internacional de consciência que proporciona a todas as raças, tribos, religiões e tipos de pessoas uma fundação para a comunicação das suas melhores ideias e trabalhos. A cultura hip hop é unida como uma única pessoa, multidotada, multicultural, multicrente e multirracial, compreendida com o estabelecimento e o desenvolvimento da paz. O 12º princípio ele nos diz que a cultura hip hop ele não participa nem intencionalmente nem voluntariamente de nenhuma forma de ódio, fraude, preconceito ou roubo. E em circunstância alguma, ele se envolve aí em guerras internas. E aquele que intencionalmente ele viole, esses princípios dessa declaração de paz ou até mesmo intencionalmente rejeite, os seus conselhos, eles perderão aqui devido às suas ações o direito e a proteção que aqui é exposta. 13º princípio. A cultura hip hop rejeita o impulso imaturo para atos de violência injustificados e dá sempre prioridade a estratégias diplomáticas e não violentas quando em situação de conflito. Os hip hoppers são encorajados a considerar perdão, compreensão antes de qualquer ato de retaliação. A guerra reserva-se como um recurso final quando se torna evidente que todos os outros meios de negociação diplomáticas falharam repetidamente. 14º princípio. Os hip hoppers são encorajados a eliminar a pobreza, a verbalizar sua discordância em relação às injustiças, a criar uma sociedade mais interessada e um mundo mais pacífico. A cultura hip hop apoia o diálogo e a ação que mitigam a desunião da sociedade. Se dirige às preocupações legítimas da humanidade e promove a causa da paz. 15º princípio. Os hip hoppers respeitam e aprendem as leis da natureza, independentemente de onde quer que eles estejam nesse planeta. A cultura hip hop considera sagrado o nosso dever de contribuir para a nossa sobrevivência enquanto seres independentes e seres livres pensadores em toda parte do universo. Esse planeta, normalmente conhecido como Terra, é o planeta que nos nutre. E os hip hoppers são encorajados a respeitar a natureza e todas as criações e habitantes dela. Paz e respeito. 16º princípio. Os pioneiros, lendas, professores, anciões, os antepassados não devem ser citados inadequadamente, mal interpretado ou desrespeitado em circunstância alguma. Ninguém deve se autoproclamar lendário ou pioneiro no hip hop, a não ser que possa, provar com fatos e testemunho a sua correria, e sua contribuição para a cultura hip hop. Peace to the all hip hop world. This is Mogwan, Universal Zulu Nation Chapter Italy, for Chapter Rua, Brasil. 17º principio della dichiarazione di pace dell'hip hop. Gli hip hoppers sono invitati a condividere le loro risorse. Dovrebbero farlo quanto più liberamente e spesso possibile. È dovere di ogni hip hoppers assistere, quando è possibile, i compagni nel momento del bisogno. Siano queste sofferenze o ingiustizie.
L'hip hop mostra maggior rispetto e credibilità quando gli hip hoppers si rispettano a vicenda. La cultura hip hop è preservata, nutrita e sviluppata quando coloro che ne fanno parte si preservano, aiutano e migliorano a vicenda. Peace. 18º princípio. A cultura hip hop mantém uma guia central saudável, preocupada e próspera e muito consciente, que está investindo esse poder de promover, ensinar, interpretar, modificar e defender os princípios da Declaração de Paz do hip hop.